Boa noite, meus irmãos. Sejam mais uma vez bem-vindos, Aqui é o nosso canal, o canal da Igreja Reformada Defesa da Fé. Vamos lá então, para mais uma aula. Graças a Deus. Nós já estamos há um tempo estudando a justificação, a doutrina da justificação pela fé somente. Nós começamos a estudar essa doutrina no artigo 20 da Confissão Belga, O artigo 20 que diz bem assim: a justiça e a misericórdia de Deus em Cristo. Em seguida, no artigo 21, estudamos a satisfação de Cristo, nosso sumo sacerdote, que também fala sobre essa doutrina. E também o artigo 22, que nos ensina a nossa justificação pela fé em Cristo. E hoje, no artigo 23, irmãos, vamos estudar a nossa justiça diante de Deus. Esse é o artigo de estudo hoje, meus irmãos. Espero em Deus que as aulas que estamos realizando nas quartas-feiras estejam sendo uma bênção para os irmãos, de edificação, de maior compreensão dessa doutrina. Espero que esteja sendo útil nesse sentido, para que o nome de Cristo seja glorificado e venhamos, por meio do conhecimento da palavra dele, da reflexão na palavra dele, crescer, cada vez mais crescer na graça e no conhecimento do Senhor, e assim, aprendendo e amadurecendo sobre a sã doutrina, sobre a vida cristã, venhamos então viver para a glória de Deus, realmente procurar honrar ao nosso Senhor. Vamos então avançar para mais uma aula. Eu quero começar, meus irmãos, fazendo a leitura do artigo 23 da Confissão Belga, a nossa justiça diante de Deus, assunto muito importante ainda. Vamos lá? Diz bem assim: cremos que a nossa bem-aventurança fundamenta-se no perdão dos nossos pecados por causa de Jesus Cristo, e que nisso consiste a nossa justiça diante de Deus, segundo nos ensina Davi e Paulo. Eles declaram que é bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Salmo 32, por exemplo, verso 1, e Romanos 4, verso 6. O apóstolo Paulo também diz que somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É isso que está escrito em Romanos capítulo 3, verso 24, por exemplo. Portanto, sempre nos apegamos a esse firme fundamento. Damos toda a glória a Deus, humilhamo-nos diante dele e reconhecemos aquilo que realmente somos. Nada temos que reivindicar por causa de nós mesmos, nem por mérito nosso, mas dependemos e descansamos somente na obediência de Jesus Cristo crucificado. Essa obediência é nossa quando cremos nele. Ela é o suficiente para cobrir todas as nossas iniquidades e nos conceder a ousadia de nos aproximarmos de Deus, livrando a nossa consciência de temor, terror e assombro, de modo a não seguirmos o exemplo do nosso primeiro pai, Adão, que trêmulo tentou se esconder e se cobriu com folhas de figueira. Certamente que seríamos consumidos se tivéssemos que aparecer diante de Deus confiados, por pouco que fosse, em nós mesmos ou em qualquer outra criatura. Ai de nós! Por isso todos devemos dizer com Davi: ó Senhor, não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Isso é o que está no Salmo 143 e verso 2. Vejam como é maravilhosa, a compreensão dessa doutrina tão importante para a igreja, que foi resgatada, digamos assim, no século XVI, por meio dos reformadores e de vários pregadores, na verdade, que anunciaram essa verdade, Não somente Lutero, ou Zwinglio, ou Calvino, mas muitos outros ali na Europa realmente começaram a pregar. Nós temos a história, por exemplo, de William Tyndale e outros também, os precursores, por exemplo, da Reforma Protestante, muitas pessoas pregando essa verdade. Ou seja, na Reforma, e essa doutrina tão central e tão importante na Palavra de Deus, ela foi resgatada. E quando nós dizemos resgatada, pensamos primeiro porque a própria Escritura ensina essa verdade, então isso é fato, é a própria Escritura realmente, como o próprio artigo 23, a explicação também usa os próprios textos bíblicos, o citando, justamente para que as pessoas possam perceber que se trata da própria palavra de Deus. Mas falamos de resgate, primeiramente por causa da Escritura, e também, acrescentando isso, que é uma coisa importante, também porque os pais da igreja, em boa parte, ensinavam essas verdades. Isso é realmente muito importante. Então essa doutrina é, na verdade, compreendida
na igreja desde o começo, na verdade, bem desde o começo mesmo, né? Isso é importante então compreendermos, irmãos. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. Vamos mais uma vez lembrar sempre de estar orando por nossos irmãos, orando por todo mundo, na verdade, pedindo ao Senhor misericórdia. Não é isso mesmo? Vamos então prosseguir e continuar aqui na nossa aula. Eu quero então, neste momento, meus irmãos, apenas ler a primeira parte do estudo, que é um resumo do artigo. Então vamos só observar isso. Em seguida eu vou estar lendo o texto de Romanos capítulo 5. Neste artigo, confessa-se o fato surpreendente de que homens injustos são considerados justos por Deus por causa de Cristo. É disso que se trata esse assunto, não é? O assunto do artigo 23. Nossa salvação consiste no perdão das nossas dívidas por causa de Jesus Cristo. Este perdão significa para nós a justiça perante Deus, e por isso somos justos aos seus olhos. Assim nos ensinam Davi e Paulo. Eles declaram bem-aventurados, que quer dizer salvo e portanto feliz, né? Aquele a quem Deus atribui essa justiça, no caso que recebemos gratuitamente, por sua graça, por causa, não é, do que Cristo fez por nós para nos salvar. Este é o fundamento em que nos baseamos, não é? Então esse é o ponto aqui. Damos toda a glória a Deus, não é? Toda a glória a Deus. Não nos vangloriamos de nenhuma maneira de nós mesmos ou de nossos méritos. Somente nos apoiamos no que Cristo obedientemente fez, realizou na cruz por nós. Esta obediência realmente é nossa se cremos nele. Ela é suficiente para cobrir todas as nossas iniquidades. Baseando-nos nesta obediência, nossa consciência fica livre de temor, perplexidade e espanto. Assim temos a ousadia de aproximarmos-nos de Deus, sem necessidade de fugirmos como fugiu o primeiro, não é? O Adão. Pois se tivéssemos que apoiarmos em nós mesmos ou em qualquer outra pessoa, estaríamos perdidos. Porque, como disse Davi, nenhum ser humano é justo, não é? Então, esse é o assunto que nós vamos aprender hoje aqui no artigo 23 da Confissão Belga. Eu quero fazer a leitura de Romanos, né, o texto de Romanos, capítulo 5, acompanhe com sua Bíblia. Romanos, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Texto muito importante para também refletirmos, né, na aula de hoje sobre a justificação pela fé. Romanos, capítulo 5, verso 1 a 11, que diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Esse é o texto, não é, de nossa reflexão no artigo 23 da Confissão Belga. Eu quero partir então logo para a parte 2 do nosso estudo, que fala justamente sobre o sentido de nossa justiça perante Deus, não é? O que significa isso? Vamos pensar então sobre esse assunto tão importante para nós, irmãos. O artigo 23 trata bem diretamente do nosso relacionamento com Deus, ok? Esse é o assunto. Fala-se sobre aproximar-se de Deus, não é? Aproximar-se de Deus e comparecer perante Ele. Ele é o juiz que nos responsabiliza.
a Ele temos que entregar o resultado dos nossos atos. Ninguém escapa disso. Portanto, não há pergunta mais importante do que essa que iremos fazer agora. Observe, Deus aprova ou não aprova nossos atos? Irmãos, uma vez que nós temos o dever, a responsabilidade e a obrigação de nos apresentar diante de Deus, não é? Porque Ele é o nosso juiz e Ele não deixa para lá. Lembra do que temos aprendido já há algum tempo, não é? Pensando no pecado original, por exemplo, lembrando do artigo onde nós estudamos o pecado original, observando que Deus é justo e, portanto, como Ele é justo, não é santo, Ele não vai, de forma nenhuma, deixar para lá, mas Ele vai realmente cobrar a dívida. E Ele, como um justo juiz, que não é como os juízes humanos, não é, que são corruptíveis, realmente terríveis, e tem demonstrado sua corrupção, Deus é santo, não é? E Ele cobra aquilo que Ele exige em sua lei. Portanto, a pergunta é: Deus aprova ou não aprova os nossos atos? Não é? Se sairmos perguntando aí pela rua, fazendo uma pesquisa básica, que muitos já fizeram, na verdade, vamos perceber, irmãos, que a maioria das pessoas tem a convicção pessoal de que Deus sim aprova os nossos atos. De que há pessoas boas, há pessoas que realmente são justas, pessoas que são melhores, que fazem o máximo e são realmente boas de coração, puras de coração, e, portanto, elas não têm nenhuma razão para serem condenadas, por exemplo. Eles imaginam que quando as pessoas chegarem diante do grande juiz, né, no juízo final, essas pessoas poderão apresentar suas próprias obras, sua própria vida como justiça perante Deus, porque realmente são pessoas boas. É isso que muitos acabam pensando. Tanto é que, se nós vamos fazer uma pergunta, né, essa pergunta a algumas pessoas na rua, por exemplo, né, no nosso contexto mesmo, ninguém vai querer se ver como sendo condenado ou vai achar sentido em que seja condenado por Deus. Porque até então a pessoa pensa que eu não sou tão ruim assim, eu não sou tão mal dessa forma. Né? Há pessoas piores do que eu. Então geralmente é assim que se imagina, né? Eu não estou roubando, nem matando, literalmente, não estou fazendo nada dessas coisas. Né? Então as pessoas imaginam que isso é o suficiente e pensam que suas próprias obras são, com certeza, consideradas como verdadeiramente justas e boas diante do Senhor. Por isso a pergunta: Deus aprova ou não aprova os nossos atos? Se Ele aprova, então Ele nos aceita totalmente e somos salvos. Não é? Se há aceitação, se Ele aprova os nossos atos, então nós somos aceitos por Ele. Nossa salvação, antes de mais nada, é que não há mais nada entre Deus e o homem. Não é? É o que nós lemos aqui em Romanos capítulo 5. Não é? Como é que começa o versículo 1? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, então basicamente, se Deus aceita nossas obras, não é? Se Ele aprova as nossas obras, então realmente Ele nos aceita nesse sentido, nos justifica. Então há paz entre eu e Deus, não é? Entre nós e Deus. Se Ele aceita, então, se Ele aprova as nossas obras. Mas quando é que não há mais nada entre o homem e Deus, não é? Entre Deus e o homem? Quando é que isso acontece? Não é? E com que condição Ele aprova a nossa vida? Temos que pensar sobre isso. O que entregamos a Deus todo dia deve ser justiça perante Ele. Então veja que a exigência realmente é muito profunda, não é? É muito grande, porque Deus é santo e perfeito e justo. E o que Ele exige? Que a nossa vida diariamente, como um todo, não partes, não é? Como um todo, não é uma exigência de obedeça metade da lei e o resto eu empurro, não é? Não é assim que funciona. Entendeu? Não é assim que funciona. Deus exige obediência perfeita. Tiago nos ensina isso, não é? Se alguém pensa, cuida em obedecer a lei, não é? Os mandamentos, e tropeça em um, já quebrou toda a lei. Então, a exigência é perfeita. Não é a exigência de que nós venhamos obedecer de maneira imperfeita e Deus vai simplesmente deixar para lá o resto. Não é? Não é esse o ponto. O ponto é, Deus exige então que nós, em toda a nossa vida, sejamos justos todos os dias. Que as nossas obras, as nossas atitudes, não é, diárias, os nossos pensamentos, tudo em nossa vida, seja justo perante Ele. Todos os dias, a todo momento, sem parar. Esta é a condição. Quer dizer, nossa vida deve corresponder totalmente às exigências que Deus estipulou. Só assim podemos comparecer perante Deus com o resultado, não é, da nossa vida e, portanto, não haverá nada mais entre nós e Deus, em termos condenatórios, não é?
Não haverá esse clima ruim, então, de condenação. Se nós pudermos garantir que a nossa vida é perfeita. Não é? Que eu não vou pecar do dia do meu nascimento até o dia da minha morte, de forma nenhuma. Que eu serei exatamente como Cristo. Só que até então, não é? Nós podemos analisar por nossa própria natureza corrupta que isso é impossível, porque nós já fomos concebidos em pecado. Veja, nem mesmo nós nos tornamos pecadores após o nascimento. Às vezes as pessoas olham para um bebezinho e pensam, ora, ele é tão frágil, ele é tão limitado, ele é tão, puro. Entende? Ele é tão purinho, né? Eu entendo o que as pessoas querem dizer com isso e elas muitas vezes acabam acreditando que as crianças, né, nascem realmente puras, que Deus não tem nada contra elas. Mas isso é um pensamento completamente errado, não é? O que nós aprendemos no Salmo 51, por exemplo, irmãos? Que nós fomos concebidos em pecado e, portanto, nascemos em pecado. Então, já no momento da concepção, não é, há um pecador ali. Entende? E esse fato já nos impede, de início, de sermos como Cristo, exatamente como Cristo, e obedecer a Deus de maneira perfeita. Então, de cara, já fica muito claro que é impossível cumprir essa exigência. Então, como é que nós vamos nos apresentar diante de Deus? Se nós já nascemos pecadores, não é? Nossos atos diante do Senhor não vão ser puros. As atitudes que nós temos durante toda a nossa vida são impuras, são injustas, são contra a lei de Deus. Porque a lei de Deus não tem uma exigência apenas externa, entende? Que se aplica socialmente falando. Há muito mais, não é? E nós aprendemos pelo próprio princípio da lei, por exemplo, o 10º mandamento de não cobiçar, nos mostra exatamente que a exigência da lei não é simplesmente você cumprir externamente para que outros vejam. Na verdade, Deus está vendo seu coração e, portanto, a sua exigência é perfeita. Você não pode nem fazer, não é, a coisa, mas também você não pode desejar fazer a coisa. Não é? Então, aquilo que está no seu coração, no meu coração, vale também. E dessa forma, fica cada vez mais evidente que é impossível apresentarmos nossa vida, não é, perfeita diante do Senhor. Naturalmente, então, não é suficiente nós mesmos acharmos que fazemos tudo muito bem. É uma tolice quando as pessoas acabam acreditando que realmente elas são pessoas boas, não é? Que realmente são pessoas justas. Deus, sim, tem motivos eternos para condená-los, não é? E assim é com todo mundo. Essa é a realidade. Paulo diz, numa determinada situação, que de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado. Pois quem me julga é o Senhor. 1 Coríntios 4, verso 4. Homens têm a tendência de dar a si mesmos uma nota muito alta. Então, esse é que é o problema, irmãos. Provérbios, capítulo número 16, verso 4, diz bem assim: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Então veja, sim, nós, não é, seres humanos, julgamos, por exemplo, os nossos bebês como puros, porque na nossa mente, não é, na nossa mente, ou seja, aos nossos próprios olhos, eles são puros. Só que, digamos assim, nossos olhos, não são suficientes para julgar. Nossa maneira de entender as coisas, ou o que nós entendemos como justiça, não é suficiente para julgar. Então o padrão que dá base a todo mundo, é o padrão do Senhor, porque Ele é o Criador e Ele estabeleceu o que é a moral, Ele estabeleceu a sua própria lei. Por isso o padrão é Ele, é a sua lei, e não nós, ou a nossa maneira de ver. Isso é importante. Então o próprio ser humano gosta de se dar notas altas. É o ser humano que diz que é bom. Deus não diz que o ser humano é bom. Ele falou isso na criação, mas quando nós caímos, o que o Senhor vem denunciando por meio dos seus profetas, revelando em sua palavra, é simplesmente isso, que o ser humano é injusto, é mau. É neste ponto que a Bíblia dá sinal de alarme, pois o resultado dos nossos atos não nos fornece nenhuma justiça perante Deus. Pelo contrário, Ele condena a nossa vida e assim manifesta-se a nossa grande miséria. No Catecismo de Heidelberg, nós aprendemos, por exemplo, que se nós podemos satisfazer perfeitamente a justiça de Deus, cumprir isso aí. E a resposta, clara, é não, pelo contrário. Nós só aumentamos, nós aumentamos todos os dias a nossa dívida. Então, a nossa miséria é essa, porque somos pecadores,
os nossos atos, não é? As nossas inclinações, os nossos pensamentos, não é? Eles serão, por natureza, injustos diante do Senhor. O medo de comparecermos perante Deus com tamanha dívida soa bastante nas últimas frases do artigo 23. Por exemplo, fala-se de Adão que, tremendo, quis cobrir-se com folhas de figueira. Então, qual foi a atitude de Adão ao ver que estava nu, ao sentir agora o terrível pecado que ele tinha cometido? A atitude de Adão, óbvia, foi a atitude de medo, de fugir de Deus, de se esconder de Deus, não é? Uma vez que ele pôde ver a sua nudez. Entende? Eu sei que as pessoas têm procurado abafar essa verdade, né, com muitas coisas, com moralismo, com religiões, com boas práticas na sociedade. Tudo isso são coisas, na verdade, inúteis. Isso não vão santificar o homem, não vão justificar o homem de forma nenhuma. É uma inutilidade muito grande, não é? A verdade é justamente aquela que nós vemos em Adão. Adão caiu, não é? E em sua queda, Adão estava mal diante do Senhor. Completamente mal, não é? E fugindo com medo do Senhor. Essa é a realidade. A situação que Adão estava ali no Éden. Fala-se de Davi que disse: Senhor, não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Não é? É o que Paulo também ensina em Romanos capítulo 3, não há justo nenhum sequer. É a partir dessa realidade horrível que a igreja confessa no artigo 23 de que maneira somos salvos. Então, a pregação da justificação, ela vem nesse pano de fundo em que nós aprendemos na palavra quem nós somos diante do Senhor. E assim, então, aprendemos sobre nossa salvação, né? Obedecendo essa lógica, por exemplo, do Catecismo de Heidelberg. Começa com nossos pecados e miséria e, em seguida, aprendemos sobre a nossa salvação. Como nós somos salvos de nossos pecados e miséria. Então é assim, não é? Então, a terceira parte do estudo nos diz bem assim: a maneira de obtermos nossa justiça perante Deus. Não é? Então, primeiro, podemos refletir um pouco sobre o sentido de nossa justiça perante Deus, ou seja, qual é a exigência de Deus. Ela é perfeita, portanto, nossa vida não tem condições, nós não temos condições de apresentar nossa própria vida, não é de uma maneira que agrade ao Senhor, que satisfaça a sua justiça. E então a pergunta tem que ser essa: uma vez que eu me vejo pecador, miserável, sem condições de me salvar, não é? A pergunta é essa, não é? De que maneira então eu poderei ser salvo? Por isso vamos falar sobre isso agora, a maneira de obtermos nossa justiça perante Deus. Não é? Compareceremos perante Deus com uma dívida que nos assusta, esse é o fato. Nós somos pecadores. O artigo 23 fala sobre temor, perplexidade e espanto, não é, de aproximarmos-nos de Deus. E diz: se tivéssemos que comparecer perante Deus, apoiando-nos por pouco que fosse em nós mesmos ou em qualquer outra criatura, ai de nós, pereceríamos. Não é? Então, isso é muito, muito importante, irmãos. Todas as religiões que nós conhecemos têm ensinado, não é, às pessoas que o homem realmente consegue alcançar esse status, não é, de bondade, de justiça própria. E muitos confiam nisso. Muitos ou negam a existência de Deus, se declaram ateus, por exemplo. Outros acham que fazer as suas boas ações na sociedade vai mudar alguma coisa, vai conseguir apaziguar a ira de Deus, não é? E se esforçam perante isso. Se esforçam para, sabe, apresentarem suas vidas de maneira em que eles julguem que é boa e que, portanto, Deus também acharia bom, não é? Mas a verdade, irmãos, a grande verdade é que se nós tivermos que nos apoiar em nós mesmos, perante o Senhor, estamos todos perdidos. Absolutamente perdidos. Toda a confiança que as religiões, que essa mentalidade moderna tem no próprio homem, esse humanismo, não é uma perdição. E eu digo isso pensando não somente em religiões que são declaradamente pagãs, mas mesmo no seio do próprio cristianismo, quando comunidades ou pessoas, não é, confessam que elas precisam completar alguma coisa e em um sinergismo alcançar então essa bem-aventurança por suas próprias obras, por seus próprios méritos, por sua piedade pessoal. As pessoas não estão confiando
naquilo que é a verdade. E, portanto, se elas continuarem assim, a rejeitarem a verdade do Evangelho, e então confiarem em suas próprias obras, não é? Confiarem que são capazes de se apresentarem diante do Senhor de uma maneira justa, elas estão eternamente perdidas. Esse é o fato. Nós não podemos negar essa verdade. É o Evangelho que nos ensina isso. Não é? Porém, somente nos apoiamos e repousamos na obediência de Cristo crucificado. Eu faria até uma pergunta para aqueles que se dizem cristãos e que falam que nós temos que fazer alguma coisa ainda para sermos salvos, não é? Que existe ainda as nossas tentativas de obediência, de piedade para sermos salvos. Eu pergunto se nós podemos, nesse sentido, por exemplo, se nós temos por natureza capacidade de crer, se a fé não é um dom de Deus, mas é uma coisa nossa, do próprio ser humano, se nós temos capacidade de, esse livre-arbítrio de fazer realmente a vontade do Senhor e não nos inclinarmos para a maldade, não é? Se há toda a capacidade do próprio ser humano de resolver o seu problema, por que Deus enviou a Jesus Cristo? Qual o sentido da vinda de Cristo para morrer numa cruz humilhado, sendo feito maldito, exposto no mundo? Qual o sentido disso? Não é? Se eu tenho que fazer alguma coisa, se eu posso fazer alguma coisa, por que Cristo morreu? É a mesma coisa para quem acredita, então, que do sinergismo, não é? Que as pessoas podem ajudar a graça de Deus, ajudar a Deus a salvar essa própria pessoa, ou pensando, por exemplo, na ideia do purgatório, nessa doutrina, esse dogma, na verdade, católico romano, o purgatório e, na verdade, qualquer tentativa ou dogma que ensine que o homem pode realmente completar alguma coisa, fazer alguma coisa também por sua salvação, anula completamente e tira toda a honra e glória daquilo que Cristo fez por nós. Esse é o fato. Nós estamos apoiados, como igreja, na perfeita obediência de Cristo por nós. É isso que nos justifica, e mais nada. Não é? Por isso a pergunta, então, o que Cristo foi fazer na cruz por nós? Ele se colocou em nosso lugar. E, por assim dizer, repetiu nossa vida. Ou seja, ele carregou em nosso lugar o castigo que nós tínhamos merecido e cumpriu a lei que nós tínhamos desobedecido. Então, ou seja, houve uma substituição. Uma substituição, não é? O lugar de condenação é meu por natureza, porque eu nasci pecador. Nós nascemos pecadores e, portanto, filhos da ira. Romanos capítulo... aliás, Efésios 2 e João capítulo 3, não é? Nós nascemos filhos da ira. Nascemos filhos da ira. Portanto, o lugar de condenação é nosso por natureza. Cristo, então, nos substituiu e ele assumiu, então, não é? O preço. Ele pagou o preço. Ele recebeu a culpa no nosso lugar. Esse é o ponto. Em outras palavras, a obediência dele até a morte toma o lugar da nossa desobediência. Não é? É disso que se trata, irmãos. E em vez de obediência, podemos dizer também justiça. Justiça. Apoiamo-nos nesta obediência ou justiça de Cristo. Ou seja, a justiça dele é a nossa justiça perante Deus. É essa a pregação que explodiu no século XVI. Essa é a pregação que muitos anunciaram, a verdade que muitos anunciaram e que tantos acabaram sofrendo por causa disso. Porque é a verdade. Essa justiça de Cristo se torna a nossa justiça. E ouçam com atenção. A justiça de Cristo se torna a nossa justiça porque Deus a atribui a nós. Não é? Davi considera bem-aventurado aquele a quem Deus não atribui iniquidade. É o que o Salmo 32, verso 2 nos ensina. O que é citado pelo próprio apóstolo Paulo no capítulo 4 de Romanos, versos 6 a 8. Não é? Então, é isso que é ensinado na palavra do Senhor. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 18 e 19, nós vemos bem assim. Ora, tudo provém de quem? Do homem? Ou parte de Deus e parte do homem? Não. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo
Então, ouçam com atenção o que Paulo está ensinando aqui, não só em 2 Coríntios, não é? Mas nas demais cartas. Em toda a Escritura, na verdade, isso é ensinado. Então, veja, no próprio Éden, isso é ensinado. Então, o que acontece aqui, não é? Ora, tudo provém de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 a 19. Começa assim, tudo provém de Deus. Tudo vem do Senhor, que nos reconciliou. Não fomos nós que buscamos reconciliação, mas Deus é que nos reconciliou, não é? Consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, explicando agora, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Lembre-se de Salmo 32, verso 2, não é? Bem-aventurado aquele a quem Deus não atribui iniquidade. Então, é o que Paulo está me dizendo aqui em 2 Coríntios capítulo 5. Não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. Isso é tão claro na palavra de Deus, não é? Tão claro na Escritura, mas as pessoas preferem substituir a Escritura pelo bom senso, né? Dos seres humanos, né? Bom senso do ser humano. Nega-se a verdade, a Escritura, porque na cabeça da gente não funciona assim. Não é assim que nós julgamos as coisas. Pois bem, temos que decidir quem é Deus, né? Se o Senhor que se revelou em sua palavra, ou nós, ou as nossas instituições, por exemplo. E muitas delas que se colocam acima da palavra de Deus. Isso é fato. Bem expressiva também é a expressão de que nossos pecados são cobertos. Bem expressiva também é a expressão de que nossos pecados são cobertos. Isso é importante. Salmo 32, verso 1, Romanos 4, verso 7. Nós aprendemos isso. Compareceremos perante Deus com nossas iniquidades. Somos pecadores. Mas Ele não quer vê-las e as cobre com a obediência ou justiça de Cristo. Esse é o ponto. Eu sou um pecador miserável. Nós somos pecadores dignos de sermos condenados pelo Senhor. Não é? Compareceremos diante dele, mas o que ele verá não seremos nós ou a nossa justiça. Ele verá a perfeita obediência e justiça de Cristo. Porque foi isso que ele foi fazer na cruz, nos substituir. E esta justiça é suficiente para cobrir todas as nossas iniquidades. Não para cobrir alguma parte, algumas parcelas de nosso pecado, de nossa dívida. Não. Mas para cobrir todas as nossas iniquidades. Entende? Para cobrir toda a minha vida. Quando Cristo morreu na cruz, ele não morreu para poder pagar algumas parcelas. Não foi uma ajuda que ele nos deu, mas realmente a nossa dívida, não é, pensando em pecado original e em todos os pecados que nós cometemos, que ainda cometeremos, foram pagos pelo Senhor Jesus Cristo ali naquela cruz. Ele nos substituiu para isso. Isso significa, por um lado, que nossos pecados são uma realidade assustadora, irmãos. Mas, por outro lado, que estão cobertos aos olhos de Deus por causa de Cristo. Ao julgar, Deus faz como se não houvesse pecados em nós. Esse é o ponto. Ele nos considera como se nós tivéssemos obedecido a sua lei. Por isso e somente por isso que nós podemos ler aquilo que Romanos 8 nos ensina. Não é? Do verso 1 ao 4. Eu quero ler Romanos 8, eu já li algumas vezes, mas é tão importante essas leituras porque nós vamos realmente cada vez mais sendo lembrados daquilo que a palavra do Senhor ensina claramente para nós. Mais uma vez, veja Romanos 8, é por isso que não há condenação, não é? Romanos 8, verso 1 a 4, diz bem assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ora, se alguém pregar, e eu sei que prega, não é? Que o ser humano tem que completar essa obra, ou que aquele que foi realmente salvo ainda será condenado. Isso é uma coisa bem contraditória, na verdade, não é? Esse está negando essa palavra aqui do Senhor. Não só essa palavra, mas muitas porções, toda a Escritura, na verdade, né, que traz o ensino para nós sobre a justificação em Jesus Cristo. A justificação pela fé somente nele. O texto fala: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo. Essa é a verdade. E vai explicar mais por quê ainda. Porque a lei do Espírito da vida em Jesus Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. E explica mais.
Porquanto o que for impossível à lei, ou seja, a lei não podia nos salvar porque nós somos pecadores, ele fala, no que estava enferma pela carne, isso foi Deus, o quê? Nos salvou, nos justificou. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, ou seja, assumindo a nossa natureza, que oficialmente é caída, não é? E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. E então o que o verso 4 nos ensina? A fim de que o preceito da lei, a exigência da lei, se cumprisse em nós, que andamos segundo a carne, que não andamos segundo a carne, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. É o que a palavra do Senhor nos ensina, não é? Então isso é tão claro nas Escrituras, não é? Tão claro. Para nós, então, irmãos, só resta crer, não é? Crer. Pois Deus nos atribui a obediência de Cristo. Esse é o ponto, irmãos. E esta obediência é nossa se cremos nele. Entende? Fora de Cristo, nós somos filhos da ira. Em Cristo, nós somos filhos de Deus. Fora de Cristo, estamos debaixo de condenação e da exigência santa da lei de Deus, ou seja, temos que obedecer perfeitamente à lei e sermos exatamente como Cristo, o que é impossível desde a nossa concepção. Mas em Cristo, Deus nos trata como se nós mesmos tivéssemos obedecido, sendo que nós sabemos que nada fizemos. Essa é a realidade. Foi assim que Abraão foi justificado. Ele creu em Deus. Gênesis 15, verso 6. E isso lhe foi imputado para a justiça. É o que Paulo vai repetir, citando Abraão, no capítulo 4 de Romanos, não é? No capítulo 3 de Gálatas, não é? Na carta aos Coríntios. Isso é ensinado de maneira clara, de maneira larga na Escritura. O justo viverá da fé. Então, é isso que essa doutrina maravilhosa nos ensina. Libertador, completamente libertador, não é? Porque tira de nós, não é, aquela noção de que nós precisamos nos apresentar perfeitos diante de Deus. Ou nós vamos ser perfeitos, sozinhos diante do Senhor, ou seremos condenados. E nesse sentido não há esperança para nós, porque somos imperfeitos. Essa é a realidade que nos apavora. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, podemos falar, podemos bradar como Paulo no final, no último verso do capítulo 7 de Romanos, graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Essa é a nossa bendita esperança. Continuando aqui, meus irmãos. A parte 4, então, do nosso estudo. É curioso agora para nós. A doutrina católica romana sobre a maneira de obter a justiça. Aprendemos então sobre o que a Bíblia ensina, como nós obtemos a justiça. É crendo em Jesus Cristo somente. É crendo nele que nós somos justificados pela fé. Foi assim com Abraão e é assim com cada um daqueles que creem no Senhor, porque são filhos de Abraão pela fé. Mas a doutrina, a Igreja Católica Romana, ela tem um dogma, não é, bem peculiar sobre isso. Eles têm uma maneira de entender como o homem obtém justiça. Conforme a Igreja Católica Romana, o próprio homem, de uma ou de outra maneira, deve se esforçar para fazer as pazes com Deus. Lembra de 2 Coríntios 5, que nós lemos? Não é? E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Veja, não vem nada de nós, provém tudo de Deus, e tampouco fomos nós que buscamos paz com Deus. Fomos justificados pela fé, não é? Por meio de Jesus Cristo, por meio de quem temos paz com Deus. Tudo provém dele. Ele nos reconciliou consigo mesmo, não é? Pois Deus não nos daria absolvição, esse é o dogma deles, né? Cobrindo nossas iniquidades com a justiça de Cristo, se nós não fizéssemos nada. Basicamente, a justiça, então, vem por merecimento, né? Por mérito. Ele nos absolve somente depois de termos combatido nossos pecados pelas nossas boas obras. Esse é o pensamento, né? Isso é o semi-pelagianismo. É o ser humano, é o homem, que então, por sua própria obediência pessoal, ele alcança essa justiça. Entende? Isso não vem por meio da fé somente. É da fé e mais alguma coisa. E dos atos da fé, das atitudes de fé. Não é da piedade do homem, do esforço dele em buscar a Deus.
Isso é semi-pelagianismo. Não é muito diferente daquilo que os arminianos, os remonstrantes ensinam, por exemplo. Isso é importante compreender. E para que fique claro, leiam os cânones de Dort. Lá está muito claro o que os remonstrantes criam, o que os arminianos creem. Essa é a realidade. Não é? Isso é importante, irmãos. É claro que há várias ramificações, não é? Várias mudanças no que nós chamamos de arminianismo. Às vezes é até injusto falarmos assim, olha, isso é arminianismo, não é? No geral, é arminianismo, entendeu? E que não é diferente, tão diferente assim do semi-pelagianismo, não é? Que o arminianismo surgiu num contexto reformado, vamos dizer assim, mas no geral é justamente isso que vocês estão falando, embora tenha várias ramificações do que isso significa, mas no fim o homem tem que fazer alguma coisa, dá no mesmo, né? O homem tem que fazer alguma coisa, né? Então é primo irmão do semi-pelagianismo, essa é a realidade, e do próprio pelagianismo mesmo, não é? Em boa parte. Então, o homem, na concepção do dogma católico romano, ele tem que fazer, ele tem que merecer, ele tem que se esforçar para alcançar essa paz com Deus. Não é? O que devemos fazer, então, de antemão, para alcançar essa justiça, segundo a doutrina romanista? Perante Deus devemos pensar honestamente, falar honestamente e agir honestamente. E isto implica em termos arrependimento sincero dos nossos pecados, confessarmos exatamente nossos pecados, assumirmos os castigos merecidos por causa de nossos pecados. Né? Então, é a fé e os atos de fé que completam isso. Somente aquele que tiver cumprido essas obrigações e assumido os castigos, até no purgatório, ok, será justificado. Mas é claro que assim a absolvição divina se baseia na justiça humana. Esse é o ponto, então, comum entre os romanistas, não é? E muitos evangélicos, infelizmente. Muitos evangélicos, não é? O pior, irmãos, é que essa doutrina rouba a Deus sua honra, não é? De que nossa salvação é exclusivamente obra dele. A igreja confessa com ênfase que damos toda a glória a Deus, humilhando-nos, não é? Humilhando-nos e reconhecendo que nós, homens, somos maus. Não nos vangloriamos de nenhuma maneira em nós mesmos ou de nossos méritos. Nós reconhecemos pela palavra do Senhor, por sua própria graça, que nós somos maus e, portanto, tudo vem do Senhor, como nós lemos em sua palavra. Então não se trata aqui da pergunta se Deus exige arrependimento, confissão de pecados e boas obras. A Bíblia claramente ensina que Deus exige essas coisas. Isso é fato. Mas a pergunta decisiva é se estes 3 pontos, ou essas 3 coisas, são a base de nossa absolvição. A base da absolvição divina. É isso que nos absolve diante do Senhor. Arrependimento, confissão de pecados e boas obras. Nós dependemos disso para sermos absolvidos por Deus. Qual é a base de nossa justificação diante do Senhor? Contra a doutrina católica romana, há a convicção da igreja que diz: de nenhuma maneira estaríamos perdidos se nosso arrependimento ou confissão de pecados ou nossas boas obras fossem o fundamento da absolvição diante do Senhor. Pois, no caso, os 3 deveriam ser perfeitos e jamais o são. Nosso arrependimento nunca é perfeito. Isso é fato, irmãos. Nós não somos perfeitos em nada que nós fazemos. Em nada, não é? E podemos confessar honestamente nossos pecados. Mas quem dirá que conhece todos os nossos pecados? Somos perfeitos nisso? Não. Não somos. Não é? E as nossas melhores obras são todas contaminadas pelo pecado. Portanto, ninguém desta maneira terá sossego. Por isso, mantemos a palavra de Deus, que diz que Deus nos atribui justiça independentemente de obras. Esse é o ensino da palavra do Senhor. Somente nos apoiamos e repousamos na obediência de Cristo crucificado. Compareceremos perante Deus assim como somos, não é? Sem purificar-nos de antemão.
estamos profundamente envergonhados, mas a obediência de Cristo cobre a nossa desobediência e nossa natureza pecaminosa diante do Senhor Deus. É isso que aprendemos, não é? Contra esse pensamento romanista. Mas alguém podia pensar bem assim, tá vendo aí, ó? A Igreja Católica sempre foi assim, é desse jeito, não é? Então, o que diriam os pais da Igreja? Será que esse ensino ele é bíblico, não é? Mas não passa na própria comunidade, na própria igreja durante os séculos, né? Foi resgatado na Reforma Protestante? Não. Isso foi ensinado também pelos pais da igreja. A justificação pela fé. Eu quero ler aqui alguns textos dos pais da igreja, não é? Por questão de curiosidade também, e para os irmãos perceberem que isso era ensinado por eles também. A justificação pela fé era ensinada por eles também. Havia essa compreensão. Por isso que os reformadores resgataram aquilo que era confessado pela igreja desde sempre, não é? Então, eu quero citar aqui alguns pais da igreja. Eu não vou poder citar, são muitos, irmãos, eu não vou poder pegar citações completas de todo mundo aqui, não, porque são muitas, não é? Mas começando, por exemplo, com Clemente de Roma, não é? Em 100 depois de Cristo. Ele vai falar bem assim, não é? Na sua carta aos Coríntios. Clemente de Roma, não é? Enviou uma carta aos Coríntios, não é? Cartas aos Coríntios. Os pastores continuaram a pastorear a igreja depois que os apóstolos morreram, não é? Então, Clemente de Roma, não é? Viveu no ano 100 depois de Cristo, e ele envia cartas aos Coríntios. E em uma dessas cartas ele diz bem assim: e assim nós, tendo sido chamados pela sua vontade em Cristo Jesus, não nos justificamos a nós mesmos, ou por meio da nossa própria sabedoria ou entendimento, ou piedade, ou obras que tenhamos feito em santidade de coração, mas por meio da fé, pela qual o Deus Todo-Poderoso justifica todos os homens que foram desde o princípio, ao qual seja a glória para sempre. Amém? Isso foi um dos pais da igreja, Clemente de Roma, que escreveu aos Coríntios. Então, veja o ensino aí, irmãos. Observe o ensino, não é? Também Policarpo de Esmirna, não é? Policarpo de Esmirna, do ano 70 ao 155 depois de Cristo, não é? Ele também escreveu aos Filipenses, não é? No capítulo 1 e capítulo 8. Ele escreveu aos Filipenses, ou seja, não se esqueçam, quando nós falamos dos pais da igreja, pensamos imediatamente sobre aqueles primeiros discípulos que foram ordenados como pastores, presbíteros, diáconos e que continuaram a pastorear a igreja depois dos apóstolos, não é? Então, o que Policarpo de Esmirna, ele ensinou em sua carta aos Filipenses. O que ele diz? E vós sabeis que é pela graça que fostes salvos, não pelas obras, mas pela vontade de Deus, por meio de Jesus Cristo. Portanto, sem cessar, estejamos agarrados à nossa esperança e ao penhor de nossa justiça, isto é, Cristo Jesus, que carregou nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro. Ele que não cometeu pecado e em cuja boca não foi encontrada nenhuma falsidade, mas que tudo suportou por nós, a fim de que vivêssemos nele. Vocês percebem alguma diferença do ensino apostólico para o ensino dos pais da igreja? Não, né? De forma nenhuma. É justamente isso. Não é exatamente o que Romanos 11, verso 6 nos ensina? Portanto, se é pela graça, já não é mais pelas obras. Caso fosse, a graça deixaria de ser graça. Então, isso é muito óbvio, irmãos. Também Inácio de Antioquia, 35 a 105 depois de Cristo. Inácio, então, enfatiza que os crentes vivem de acordo com a graça e centrados em Jesus Cristo. Por exemplo, aos Magnésios, 8 e verso 1, ele diz bem assim: não vos deixeis enganar por doutrinas heterodoxas, nem por velhas fábulas que são inúteis. Com efeito, se ainda vivemos segundo a lei, admitimos que não recebemos a graça. O que ele quer dizer justamente é isso, é justamente essa tentativa de alcançar justiça mediante a lei, mediante obras. Se estamos buscando isso, então, do que a graça não serve? Isso é realmente muito importante, irmãos. Muito importante. Ele também escreve, por exemplo, aos
Filadelfienses, não é? Capítulo 9, versículo 2, ele fala: tudo é igualmente bom, se acreditardes no amor. Ele vai falar também sobre, por exemplo, aos Romanos, não é? Versos 6 e 1. Procuro aquele que morreu por nós. Quero aquele que por nós ressuscitou. Ou seja, o entendimento de que nossa justiça, nossa vida, nossa salvação está em Jesus Cristo e somente nele. Não é? Ele fala ainda aos esmirniotas. Ele fala que ninguém se engane. Até para os seres celestes, a glória dos anjos, os principados visíveis e invisíveis, se não crerem no sangue de Cristo, haverá julgamento. Então, tudo é centrado em Jesus Cristo, no ensino dos pais da igreja. Observe, ele ainda fala, por exemplo, numa carta que ele escreveu, não é isso, Inácio de Antioquia, não é? Aos Tralianos, não é? 2 e verso 1, carta que ele escreveu a eles. Ele fala: quando vos submeteis ao bispo como a Jesus Cristo, demonstrais a mim que não viveis segundo os homens, mas segundo Jesus Cristo, que morreu por nós, a fim de que, crendo em sua morte, possais escapar da morte. Veja o ensino aí, irmão, dos pais da igreja. E eu não vou ler tudo que ele escreveu, porque é muita coisa, né? Na verdade, estou só citando trechos aqui, mas temos que pular um pouquinho, né? Tem uma epístola aqui a Diogneto, não é? Do século II. Eu não vou ler porque tem muita coisa, mas só alguns trechinhos. Quando ele fala: por causa de nossas obras, éramos indignos da vida. E agora, só pela bondade de Deus, somos dignos dela. Também para que ficasse claro que por nossas forças era impossível entrar no reino de Deus, e que somente pelo seu poder nos tornamos capazes disso. Observe que esse era o ensino que eles tinham ali, não é? Essa epístola, não é? A Diogneto, não é? No capítulo 9. Continua dizendo: com misericórdia tomou para si os nossos pecados e enviou o seu Filho para nos resgatar, o santo pelos ímpios, o inocente pelos maus, o justo pelos injustos, o incorruptível pelos corruptíveis, o imortal pelos mortais. De fato, que outra coisa poderia cobrir nossos pecados, senão a sua justiça? Olha o que era ensinado pelos pais da igreja. Então isso é muito claro, irmãos. E glória a Deus por isso, porque nós podemos olhar para a história e perceber a fidelidade daqueles homens, não é? Daqueles teólogos da igreja. Por exemplo, Justino Mártir, não é? 100 a 165 depois de Cristo, diz que ele foi justificado e abençoado por causa da fé que ele depositou. Está falando sobre Abraão aqui, viu? Ele está falando sobre Abraão, não é? Que Abraão foi justificado e abençoado por causa da fé que ele depositou em Deus, como diz a Escritura. Além disso, as Escrituras e os fatos em si obrigam-nos a admitir que ele recebeu a circuncisão por sinal e não por justiça, não é? Então, é isso que Justino Mártir também estava ensinando, não é? É muita coisa aqui, irmãos, é muita coisa sobre os pais da igreja. Tertuliano em Cartago, também Cartago vai falar a mesma coisa, não é? Sobre a justiça, ele fala: concedo que em tempos passados houve salvação por meio de fé nua. Olha a expressão dele. Não é? Ele diz: eu concedo, eu entendo que em tempos passados houve salvação por fé nua, ou seja, por fé somente. Não é? Vitorino. Assim, vai pegando a lista dos pais da igreja, Vitorino ensinando isso. Não é? Ele fala, Vitorino, por exemplo, Vitorino, do ano 280 a 356 depois de Cristo, ele fala: cada mistério que é promulgado por nosso Senhor Jesus Cristo exige apenas fé. Apenas a fé. Né? Simples assim. É o que é ensinado aqui, irmãos. E assim tem muitos outros textos, né? Hilário, Dídimo, Basílio de Cesareia,
não é? Esse é o ensino. Em suas homilias, por exemplo, né? Homilia 20, é dito bem assim: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Um trechinho da sua homilia. Que Cristo para nós foi feito por Deus santificação, sabedoria, justiça e redenção. Este é o perfeito e puro gloriar-se em Deus, quando alguém não se orgulha devido à sua própria justiça, tá vendo? Mas sabe que é realmente indigno da verdadeira justiça e é justificado unicamente pela fé em Cristo. Basílio de Cesareia. Né? Também Gregório de Nissa vai ensinar isso. 335, 394, depois de Cristo. Né? Então ele vai usar o exemplo de Abraão aqui, por exemplo, vai citar Abraão, Romanos 4, versículo 3, Gênesis 15, verso 6. Ele vai citar, vou ler só esse trechinho aqui para eu continuar, viu? Ele fala bem assim: abandonando a curiosidade da mente, Abraão diz o texto, creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Romanos 4, verso 3 e também Gênesis 15, verso 6. E isso, diz o apóstolo, não foi escrito para Abraão, mas para nós, pois é pela fé e não pela sabedoria que os homens são considerados justos diante de Deus. Não é? Esse é o ensino de Gregório de Nissa. Então, eu citei aqui alguns dos pais da igreja, um bocado, na verdade, tem bastante aqui, só que eu não posso ficar me atendo a ler mais, porque é muita coisa, na verdade. Não é? E é só para os irmãos terem uma noção do que era ensinado pelos pais da igreja, irmãos. Então, portanto, esses padres da igreja ensinavam essa doutrina que foi pregada, não é, amplamente na Reforma Protestante. Ok? Isso é importante para compreendermos. Agora passamos para a parte 5 da lição, onde nós vamos aprender sobre nossa justiça perante Deus e nossa libertação. É impressionante que Deus nos trate como se nunca tivéssemos cometido nenhum pecado. Isso realmente é glorioso e mostra a graça do Senhor em nossa vida. Essa é a grande verdade. Ele não nos trata assim porque já estávamos combatendo nossos pecados, como ensinam os católicos romanos, não é? Como também ensinam os católicos romanos. Isso é hoje, não é? O que eles ensinam hoje. Deus absolve o ímpio, Romanos 4, verso 5. Deus absolve o ímpio, não é? Só que clama do fundo do coração: ó Deus, ser propício a mim, pecador. Não é? Só quem clama do fundo do coração é absolvido por Deus. Ou seja, quem crê que é um pecador miserável, mas clama ao Senhor, crê nele, crê no Senhor, é que é justificado. Só pela fé. É isso que os pais da igreja ensinavam. É surpreendente como nós, em toda a nossa existência pecaminosa, podemos comparecer perante Deus sem medo, porque Ele cobre nossas iniquidades com a justiça de Cristo. Essa justiça liberta nossa consciência de temor, perplexidade e espanto, e assim nos dá ousadia de aproximarmos-nos de Deus. Não é? Então, a bênção que nós temos nessa doutrina, irmãos, é a esperança e a paz com Deus. É por isso que nós nos reunimos para cultuá-lo, é por isso que nós oramos ao Senhor, porque temos a convicção que Cristo, não é, se apresenta ao Pai, não é, por nós. Ele se apresentou na cruz por nós, Ele nos substituiu. Não é? Ele ressuscitou para a nossa justificação. Nele nós temos paz com Deus. Paz, então não há mais pavor da morte. Essa libertação é indicada no começo do artigo 23 como nossa felicidade, nossa bem-aventurança. Pois aquele que pode aproximar-se de Deus sem medo é salvo e, portanto, verdadeiramente feliz. Essa é a alegria que o cristão tem. A paz em nosso coração com Deus. Acontece que muitos hoje em dia acham que a Bíblia contém uma mensagem de libertação somente para o mundo político e social, no sentido de uma libertação de pobreza, opressão e discriminação. Tenta imaginar a grande pobreza que é essas manifestações estranhas, não é, no seio da cristandade, como teologia da libertação ou da missão integral, não é, que são versões esquerdistas ou socialistas, marxistas, na verdade, vamos ser mais fiel a isso. São versões marxistas nesse sentido, são invasões marxistas na teologia da igreja,
deturpam nesse sentido o objetivo do Evangelho e acabam tratando essa libertação como sendo, na verdade, um tipo de redenção política, social, né? Uma libertação da pobreza, por exemplo, da opressão, da discriminação. Né? E quando fazem isso, percebam que essa sempre é a ênfase, entende? E acabam escondendo essa verdade libertadora que é a justificação pela fé em Jesus Cristo. Não é? O que pode libertar mais o homem, irmãos? O que pode libertar mais o homem? Ascender socialmente, se ver livre de preconceito, de racismo, de o que quer que seja, de problemas sociais, financeiros, ou ter consciência de ter paz com Deus por causa de Jesus Cristo. O que é mais libertador ao homem? É isso que tem que ser entendido, irmãos. E como esses que deturpam o Evangelho acabam escondendo essa verdade, tal como era escondida na Idade Média. O erro é o que não se vê, uma relação entre a ira de Deus contra o pecado e a miséria deste mundo. Muitas vezes nega-se a realidade da ira de Deus. Então veja, quando essas pessoas esses teólogos, não é, ou supostos cristãos, né, vou dizer logo assim, supostos cristãos, não é, de teologia da libertação ou da missão integral, que vão falar sobre o Evangelho, eles acabam entendendo o mundo assim, de uma maneira muito errada, não é? E limitando a miséria do homem à miséria social. O nosso problema maior não são as misérias sociais. Na verdade, o que há de ruim na sociedade é fruto do pecado. Então o nosso problema real é o pecado, não é outra coisa. Entendeu? O homem não tem que temer a ira do próprio homem, mas a ira de Deus, esse é o ponto. Porque no final de tudo, Deus não vai passar a mão na cabeça do pobre, socialmente falando. Ele não vai favorecer aquele que não teve no mundo. Entende? Ele não vai salvar minorias, isso não existe. Entendeu? Deus salva quem crê em seu Filho. Esse é o fato. É isso que o Evangelho nos ensina. Então toda a deturpação é uma enganação condenatória para as pessoas. Percebe? É uma heresia maldita, não é? Moderna, mas é heresia. Deus é considerado então companheiro na luta contra a miséria do mundo. Nossa, Deus não é comunista não, né? Vamos entender aqui as coisas. Ele é o rei do universo, entendeu? A reconciliação com Deus se tornou um capítulo esquecido então para essas pessoas. Hoje então, o que importa é essa ascensão social. Eu não falo somente em questões financeiras, mas do homem se sentir alguém, né? Dele ser melhor, ele quer se sentir aceito. Isso é uma tolice que não tem tamanho. Uma verdadeira enganação, uma ilusão da parte das pessoas. Mas a Bíblia ensina que uma sociedade desequilibrada tem tudo a ver com a ira de Deus, que se revela do céu, não é? Contra toda a impiedade e perversão dos homens. É o que Romanos 1, verso 18 nos ensina. Do verso 28 a 32 também. A Bíblia não nos ensina a fechar os olhos para problemas do mundo. Ela sim nos ensina, nos mostra a única saída para resolver os problemas. Pois quem é reconciliado com Deus, não é? A princípio já é liberto de todos os outros poderes. Porque Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1, verso 13. A reconciliação com Deus implica em nossa libertação, no sentido mais amplo e profundo da palavra. A consequência será uma nova terra, não é? Uma nova terra e paz e justiça. A salvação completa de nossa vida. Entende? No reino de Deus, nós veremos sim a igualdade ideal perfeita nele. Porque todos seremos um. Não é? E hoje pela fé já o somos em Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Então, Deus é quem providencia, não é? Esse Salvador maravilhoso, Jesus Cristo. E é somente crendo nele que nós somos justificados diante de Deus. Ele nos trata, quando cremos em Cristo, quando estamos em Cristo, como se nós mesmos tivéssemos obedecido à lei do Senhor e cumprido a sua santa exigência. E nós sabemos que jamais fizemos isso. Esta é a graça de Deus, irmãos. Essa é a doutrina que foi pregada, não é? Anunciada com amor e paixão, não é? E que nos
alcançou também. E graças a Deus por Jesus Cristo. Podemos ver então que esse é um ensino puramente bíblico e que também os pais da igreja ensinavam essa verdade. Eu espero em Deus que essa aula tenha sido edificante para os irmãos também, né? Trazendo mais conhecimento, um pouco da história também da igreja, e que o Senhor possa abençoar a nossa vida e nos ajudar a continuar confessando essa verdade tão profunda e importante para nós, para a sua igreja. Tá bom, meus irmãos? Eu quero encerrar então a aula de hoje, não é? Agradecendo aos irmãos pelo apoio. Deus abençoe a vida de vocês. Continuem, né, a se aprofundar, a orar, a meditar na palavra de Deus, tá bom? Nós todos precisamos disso. Deus abençoe, meus irmãos. Eu quero aqui agora encerrar a live da nossa aula, tá bom? Deus abençoe. Vou encerrar aqui agora no YouTube.